Bom, o tema desse vídeo será os 10 crimes artísticos mais lucrativos da história. Já deixe seu like e se inscreva-se no canal. Os 10 crimes artísticos mais lucrativos da história. Os museus de arte são o sonho de qualquer criminoso, pois abrigam obras de arte tão fáceis de transportar quanto um pedaço de papel. O crime de arte pode ser um empreendimento lucrativo com bilhões de dólares em disputa anualmente, perdendo apenas para o tráfico de drogas. O roubo de arte é uma das formas mais lucrativas e comuns de tráfico ilícito do mundo, rendendo aos criminosos de arte aproximadamente 9 bilhões de dólares em lucros anualmente. Enquanto o resto do mundo vê o crime de arte como emocionantes blockbusters de Hollywood, isso é tão verdadeiro quanto o sorriso no rosto de Mona Lisa. Aqui estão 10 dos crimes de arte mais lucrativos da história. Top 10. Painéis do retábulo de Gien, 1934. Em 1934, 2 painéis do retábulo de Gien do século XV, de Jean e Hubert van Eyck, foram roubados na noite de 10 de abril. Os ladrões cortaram o painel verticalmente ao meio. A primeira metade era o verso, contendo uma pintura em grisaille de São João Batista. Ele foi deixado em um departamento de bagagem despachada da estação ferroviária de Gien como um sinal de boa-fé pelo ladrão que pediu um resgate de $22.300 para o outro lado do painel que representava os juízes justos. O suposto ladrão, Arsène Guedertier, que havia enviado uma carta anônima pedindo resgate, morreu antes de revelar a localização da pintura. Continua em falta. Mas este não foi o primeiro roubo desta pintura de 12 painéis. Ao longo de seus 588 anos de história, ele, ou partes dele, foi roubado em mais de uma dúzia de ocasiões, inclusive por Napoleão e Hitler. Top 9. O roubo e vandalismo da Mona Lisa. A pintura de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, é provavelmente a mais famosa do mundo e é conhecida por sua reputação de roubo de arte e vandalismo. Vincenzo Peruggia, um carpinteiro italiano, e 2 colegas roubaram e fugiram com a pintura em um trem em 1911. Peruggia segurou a pintura, colocando-a sob o piso de seu apartamento em Paris em depois de 2 anos, ele tentou vender a obra de arte para um negociante em Florença na tentativa de trazê-la de volta para a Itália como um tesouro perdido. O tiro saiu pela culatra quando o traficante ligou para o diretor das Galerias Uffizi, que recuperou a obra e chamou a polícia. O segundo crime de arte envolvendo a Mona Lisa foi em 1956, quando um vândalo tentou rasgar a pintura usando uma lâmina de barbear. Nenhum dano foi causado à pintura. No mesmo ano, uma pedra foi atirada contra a pintura por um boliviano chamado Hugo Unjaga Villegas. Uma partícula de tinta foi arrancada da pintura e posteriormente reparada por especialistas. Em 1974, Tomoko Yonezu, de 25 anos, uma japonesa, tentou pintar a tela com spray de vermelho. Ela borrifou com sucesso entre 20 e 30 gotas da tinta na pintura de Leonardo, mas não foi danificada. Em 2009, uma mulher russa quebrou uma xícara de chá contra a pintura porque lhe foi negada a cidadania francesa. Mas a Mona Lisa não foi danificada. Top 8. O maior roubo de arte do Canadá envolvendo 18 pinturas, 1972. Este assalto pode ser comparado a um thriller de Hollywood. Os ladrões entraram no Museu de Belas Artes de Montreal às 2 da manhã pela claraboia. Eles amarraram e amordaçaram 3 guardas e fugiram com 18 pinturas e 39 joias. A arte roubada incluía obras de Rubens, Rembrandt e Delacroix. O museu estava fazendo reparos na claraboia, então é possível que os ladrões estivessem estudando o museu, procurando o melhor ponto de entrada. Eles roubaram cerca de $2 milhões em arte. Naquela época, só o Rembrandt valia $1 milhão. Você pode imaginar o valor das pinturas hoje porque, em 2003, o Globe and Mail estimou que a pintura de Rembrandt tinha quase 20 vezes o seu valor em 1972. Eles também sugeriram que a máfia de Montreal poderia estar envolvida no roubo. As pinturas nunca foram encontradas. Top 7. A Tempestade no Mar da Galileia. Acredita-se que a Tempestade no Mar da Galileia, de Rembrandt van Roo, seja a única paisagem marítima de Rembrandt representando Jesus e o milagre de acalmar o Mar da Galileia. Rembrandt pintou a Tempestade no Mar da Galileia em 1633, e é uma das obras de arte desaparecidas mais valiosas do mundo.
O FBI afirmou em 2013 que uma gangue e não uma pessoa conduziu o roubo. No entanto, não houve nenhum anúncio desde então sobre a obra de arte. Uma recompensa de $5 milhões foi dada por informações que levem à recuperação da pintura. Top 6. Museu Isabella Stewart Gardner, Boston, 1990. 13 obras-primas no valor de $500 milhão foram roubadas em 18 de março de 1990, por 2 ladrões disfarçados de policiais no Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston. O roubo continua sendo o maior crime de arte não resolvido da história, 3 décadas depois. Os 2 ladrões roubaram as obras de Edgar Degas, Jan van Eyck, Vermeer e Rembrandt em 81 minutos. O Concerto, pintado por Vermeer em 1664, foi uma das pinturas roubadas. O valor da peça foi estimado em $200 milhões e detém o recorde da obra de arte mais valiosa e não recuperada do mundo. Todas as tentativas de capturar os ladrões foram infrutíferas, e o museu ofereceu uma recompensa de $10 milhões por qualquer informação que pudesse levar à recuperação das peças de arte. O valor combinado das obras de arte desaparecidas foi estimado em $1 bilhão. Top 5. Uma obra-prima de Benvenuto Cellini, 2003. A Saliera, do mestre renascentista Benvenuto Cellini, uma escultura de porão à venda em ouro de 1543 com terra e mar, foi removida de sua caixa no Kunsthistorisches Museum em Viena em 2003. O processo disparou um alarme interpretado erroneamente por um guarda de segurança como um acidente. O valor da obra de arte foi avaliado em $60 milhões por Wilfried Seipel, diretor do museu na época, que classificou o roubo como uma catástrofe. Robert Mang, um especialista em segurança, foi considerado o ladrão em 2006, depois de fazer 2 tentativas de receber $12 milhões em ransom pela obra de arte. Top 4. Pinturas de J. M. W. Turner, 1994. Embora o seguro nunca seja um assunto interessante para um museu de arte, ele desempenhou um papel importante nesse assalto. Em 1994, 2 pinturas de J. M. W. Turner foram roubadas no Kirchenstall Frankfurt enquanto estavam emprestadas da Tate Britain. A polícia de Frankfurt prendeu e acusou os ladrões de arte, mas os homens não tinham informações sobre onde a arte estava. A arte foi segurada por 24 milhões de libras, e a Tate pagou seu pedido de seguro. Como um verdadeiro movimento de poder, a Tate recomprou os direitos dos Turners perdidos na esperança de que, quando a arte fosse encontrada, eles seriam os legítimos proprietários da arte. Eventualmente, a Tate pagou várias taxas por informações sobre os Turners desaparecidos. E em 2002, a Tate finalmente teve os 2 Turners de volta em suas mãos. Top 3. Natureza Morta de Van Gogh em Gizé, 2010. O Museu Mohammed Mahmoud Khalil em Gizé, no Egito, manteve a natureza morta de 1887 de flores de papoula de Vincent van Gogh. Embora fosse quase impossível roubar a obra, em 2010, o museu recebeu apenas 9 visitantes quando a obra foi cortada de sua moldura e retirada da instituição. O sucesso do roubo foi ajudado pelo alarme do quadro e outros alarmes do museu que não funcionaram naquele dia. Estima-se que a pintura valha entre $50 milhões e $55 milhões. A peça continua desaparecida até hoje. Embora algumas pessoas se envolvam em crimes artísticos por sua emoção, também podem ser lucrativos, rendendo ao indivíduo centenas de milhares ou milhões de dólares. No entanto, instituições, autoridades governamentais e colecionadores estão colaborando para coibir crimes de arte. Top 2. Falsificação de arte. A falsificação de arte é um empreendimento multimilionário. Como resultado, mais pessoas estão passando trabalho como produção de outras pessoas. A falsificação é possibilitada pela indisponibilidade de métodos de datação e autenticação para potenciais compradores e revendedores. Então você tem os falsificadores realmente bons que estão enganando até os especialistas. Sem os protocolos e pessoal adequados, a falsificação de arte sempre será comum. Algumas presas falsificadas comuns incluem Dalí, Picasso, Matisse e Klee por causa da intensa popularidade de suas obras de arte e produção prolífica. Os falsificadores incorporam intencionalmente mensagens ocultas ou falhas que os protegem de futuras alegações de falsificação.
Os falsificadores são conhecidos por ganhar notoriedade suficiente para que suas falsificações se tornem colecionáveis de alto preço apenas por seus méritos. Michelangelo começou a vender antiguidades romanas que ele esculpiu, envelheceu, enterrou e depois desenterrou ostensivamente. Ele foi pego quando vendeu um querubim falso para o sobrinho do Papa, mas seu trabalho era tão bom e ele já era conhecido, então, em vez de pagar o flautista, ele se transformou em um sucesso de escândalo e ajudou sua reputação. Top 1. Fraude. A indústria da arte é mal regulamentada, tornando mais fácil escapar impune de golpes viscosos. Larry Salander, um ex-galerista da cidade de Nova York, foi recentemente condenado a uma pena de prisão de 6 a 18 anos por fraudar investidores, artistas e clientes. Acredita-se que ele ganhou aproximadamente 120 milhões de dólares usando várias táticas, como vender obras não autorizadas, fornecer informações falsas sobre vendas, deixar de informar os consignatários quando uma venda estava ocorrendo e garantir empréstimos e reter pagamentos em vez de transmiti-los. Bom, esse foi o vídeo, deixe seu like e se inscreva-se.